Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, sexta-feira com notícias e informações do São Paulo. E ultimamente, o nosso tricolor está realizando diversas consultas. O São Paulo parece uma pessoa que está doente, que está indo atrás de uma cura, né? Atrás da solução de um problema de saúde, sai consultando diversos médicos, no caso, jogadores, e no final acaba que não descobre nada e não consegue resolver o seu problema. O São Paulo vive uma situação delicada no mercado da bola, vamos comentar um pouquinho com vocês, até um jogador que o São Paulo já contratou, mas ainda não oficialmente dentro das leis, mesmo assim ainda tem problema para resolver, que é o caso do Mailton. Vamos comentar isso tudo aqui com vocês nesse vídeo e trazer o que rolou do mercado desta sexta-feira do São Paulo. Sendo assim, te convido para subir o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o escolhido. E o São Paulo pode ter algumas novidades para o duelo de amanhã contra o Cruzeiro, tá? Primeiramente aqui, referente a dois jovens da base, que são eles, o meio atacante Juan Potts, de 18 anos, e o Gustavo Santana, que é um centroavante de 19 anos, treinaram ontem e também hoje lá no CT da Barra Funda e tem chance de serem relacionados para a partida contra o Cruzeiro. Dois jovens da base que vem chamando a atenção e o Crespo vem acompanhando um pouco mais de perto esses dois jogadores. Uma boa notícia é que o Wendel está recuperado e foi relacionado para a partida contra o Cruzeiro, tá? E eu vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo para essa partida contra o Cruzeiro, que é a seguinte escalação: Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Cédric Soares, pelo lado esquerdo ali deve entrar o Patrick. No meio de campo, Pablo Maia, Bobadilha, Rodriguinho, Luciano na frente junto com o Ferreirinha, tá? Então essa é a provável escalação do São Paulo. O Wendel deve começar no banco e pode ser que entre alguns minutos no segundo tempo. Quero seu palpite para esse jogo, comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber se você está confiante para essa partida. Na próxima segunda-feira haverá votação do Conselho do São Paulo para aprovar o fundo de investimento, que deve ter como parceiro na base o Marinax. Ontem aconteceu, na quinta-feira no caso, aconteceu apenas ali uma reunião entre os conselheiros para conhecer, discutir o projeto. Aí sim, na segunda-feira haverá a aprovação. Surgem alguns rumores não oficiais, tá? De que esse projeto pode não ser aprovado pelo Conselho. Vamos aguardar aí o resultado na segunda-feira. Eu acho que vai ter o resultado na terça, se não estiver enganado, tá? A gente vem aqui e traz para vocês se foi ou não aprovado. Então, esse fundo de investimento independe se vai ser o Marinax ou não, tá, pessoal? Então essa etapa é somente para aprovar o fundo, para aí sim chegar um investidor e acabar ali comandando junto com o São Paulo e o grupo de investimento que deve ser a Galápagos e tal, esse papo todo que vocês já conhecem, tá? E sobre o Marinax, aproveitando o gancho com vocês, ele foi perguntado lá fora sobre essa parceria com o São Paulo, se de fato ele vai fazer alguma parceria com algum clube. E ele falou o seguinte, abre aspas, tá? Tenho examinado vários clubes e nós temos interesse nas categorias de base, nos talentos jovens. Nós estamos reunindo forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube. Nós tivemos sérias discussões e negociações. Nós estamos interessados nas categorias de base do São Paulo. Eu não posso dar muitos detalhes agora, mas o Brasil é um país que nós queremos investir, disse aí o Marinax em entrevista, tá, pessoal? Então, tá muito perto aí, aparentemente, de ser ele mesmo, cara, para fazer essa parceria com a base de Cotia. Quero saber se você acha que é uma boa ou não. Deixa aqui embaixo a sua opinião, mas o Marinax falando, né, claramente sobre essa parceria com o nosso São Paulo. E referente ao mercado da bola do São Paulo, primeiramente eu quero falar com vocês sobre o Mailton, que vem treinando todos os dias lá no CT da Barra Funda, mas ainda não pode jogar, não jogará também amanhã contra o time do Cruzeiro. O jogador
ainda não foi contratado de forma oficial, não está inscrito e não está no bid. Isso por conta que ainda o Metalist possui o seu nome no transfer ban da FIFA. Então, para isso, eles não podem registrar a volta do Mailton para o clube deles, é sim repassar o jogador para o São Paulo. O repasse do Mailton da Chapecoense para o São Paulo não pode acontecer, porque o Mailton não é jogador da Chapecoense, ele está emprestado. Então, para acontecer essa transação, o Mailton precisa retornar ao time lá do Metalist. E isso fica travado porque eles estão lá com o transfer ban. E não pode registrar reforço e nem volta de jogador, mesmo sendo um jogador deles, eles não podem registrar porque eles estão travados lá no transfer ban da FIFA. O São Paulo, segundo apurações, segue otimista e acreditando e não existe preocupação para a solução do caso. Mas essa pendência do time do Metalist precisa ser resolvida até o dia 2. Então o São Paulo está, na minha visão, sim, um pouco preocupado, porque está nas mãos do Metalist. O Metalist, pelo que parece, tem 6 transfer ban na FIFA. Então eles precisam resolver essa questão para poder registrar o atleta e depois repassar ele ao São Paulo. É um negócio meio estranho, né, rapaziada? Porque o torcedor já começa a ficar preocupado, né? O São Paulo está no mercado atrás de atacante, tenta reforçar jogador e o que consegue tem esse problema aí do transfer ban do time do Metalist. Como eu disse, São Paulo internamente diz que estão tranquilos, que vai ser resolvido. O prazo da solução desse caso seria no dia de hoje, mas até o momento que estou gravando esse vídeo não saiu nenhuma atualização do caso do Mailton com o Metalist, tá, pessoal? Então, com isso, o jogador perde mais uma partida e não pode ajudar o São Paulo. O que talvez poderia acontecer é o Metalist rescindir o contrato com o atleta. E aí sim ele ficaria livre no mercado e poderia talvez chegar. Sinceramente não entendo muito quais são os trâmites que estão ali sendo levados para isso, tá? Mas o São Paulo segue tranquilo. Tomara que eles não estejam tranquilos igual estavam no caso do Caio Paulista, tá? Então vamos aguardar aí e ver se nas próximas horas aí, na semana que vem, tem que ser pelo menos na segunda-feira para resolver essa questão do Metalist aí com o Mailton. Eu estou bem preocupado, tá? Confesso para vocês que eu estou bastante preocupado, mas o São Paulo diz para não criar pânico, né? Então vamos aguardar aí, tá, rapaziada? Bom, o São Paulo está em busca de um centroavante. Ontem repercutimos sobre o Marcelo Rian, jogador que está no FC Tóquio, jogando no Japão, e estava muito próximo, né, de poder ser um novo reforço do São Paulo. O próprio jogador de São Paulo se acertaram ali entre eles, mas o FC Tóquio não quis de forma alguma liberar o jogador para o São Paulo. E com isso, o negócio fica travado. Eles querem uma compensação financeira. No caso, pedem um valor ao São Paulo para ter a transferência do atleta. E o São Paulo, nós sabemos que nesse mercado não está investindo em contratações colocando dinheiro, né? Então o São Paulo quer jogador livre ou jogador emprestado. Então o negócio segue travado, mas internamente o São Paulo ainda diz que não descarta a possibilidade. Então está tendo algum tipo de negociação ainda com o Marcelo Rian, tá? Por mais que o negócio travou e tá difícil para o São Paulo, ainda não está descartado o São Paulo ainda fazer uma investida e tentar trazer o jogador. O outro nome que pintou também, esse foi levado através do jornalista Éder Traschini no dia de hoje, que foi o Pedro Rocha, jogador que passou pelo Flamengo, eu acho que jogou até no Grêmio, se não estiver enganado, né, antes de ir pro Flamengo. E ele vem se destacando no Remo, na Série B, é artilheiro e tal. E o São Paulo chegou, né, a consultar a situação do jogador e também o Remo não quis liberar o jogador para o São Paulo somente através de uma compensação financeira. Daí cai naquele problema, né? O São Paulo não vai colocar dinheiro de forma alguma em nenhuma contratação. O São Paulo não tem a intenção de colocar grana nessa temporada. O São Paulo chegou até aqui, né? Já estamos chegando em setembro praticamente, e o São Paulo não gastou nenhum real em contratação desse ano. Eles querem permanecer dessa forma, tá? Então, o Pedro Rocha aí é bem difícil também de conseguir, porque o São Paulo teria que colocar dinheiro.
Um outro nome que também pintou, esse foi através do lance, se não estiver enganado, que foi do Gustavo, jogador que passou pelo Corinthians, acho que passou pelo Bahia também, se não estiver enganado, tá? Para mim é um jogador bem fraco, 31 anos de idade, atualmente está jogando na China, mas o negócio também não avançou com o Gustavo, tá? O São Paulo fez a sondagem, consultou a situação do atleta, mas não teve negócio e não avançaram. Uma que é fake news, tá, pessoal? Que muitas pessoas aí vêm comentando, né? Sobre o Marcos Leonardo. Hoje, infelizmente, um site bastante conhecido, mas não tem credibilidade nenhuma. Uma boa parte das pessoas já conhecem, tá? Noticiou de que um site bem famosinho por aí, mas é bem fraco, tá? Chegou a noticiar de que o Marcos Leonardo havia desembarcado em São Paulo, tá? E postaram lá uma foto dele no aeroporto e tal, e nem é aqui no Brasil isso. Isso foi no ano passado, para você ter noção, tá? O jogador estava deixando o Benfica e Lisboa indo para o Al Hilal. Daí pegaram essa foto, uma pessoa, até no X, que soltou a fake news, postando a foto lá, e eles simplesmente copiaram e falaram que apuraram a notícia que o negócio deu reviravolta e estava avançando de novo com o São Paulo. Mas é mentira essa história do Marcos Leonardo. O São Paulo, quando consultou, foi um negócio bem rápido, não durou nem um minuto e o São Paulo já acabou saindo do negócio porque viu que não tinha nenhum cabimento, tá? Então, o Petros tinha feito ali a ponte para o São Paulo, fazer uma consulta e tal, né? Tipo, tentou fazer dar uma força para o São Paulo, né? Dando uma dica, mas é uma dica bem difícil, né, rapaziada? Então, não passou disso, de uma consulta do São Paulo. Imagina, rapaziada, o São Paulo consultando jogador da China, do Japão, da Série B, não consegue, mas vai conseguir trazer um cara que custou mais de 40 milhões, que está lá no Al Hilal ganhando 2,5 milhões de reais e com contrato até 2029. Vai ser fácil assim para o São Paulo? Então não tem como sonhar com essas coisas, tá, rapaziada? Mas é uma parada que acaba viralizando e muitas pessoas acreditam, né? E até surgiu mais uma fake aí de que a Superbet estaria patrocinando a Independente e com isso iria trazer reforço. Puta, mano, tá uma loucura, viu? Esse momento, ainda mais quando não tem jogo, né? Fica uma loucura com tanta fake, tanta notícia. Fica até difícil pra gente entender o que está acontecendo, o que é verdade e o que não é, para poder trazer para vocês. A gente faz nossa apuração com muito cuidado para evitar de trazer coisa errada para vocês, mas tem muitos lugares que acabam soltando mentiras e outros lugares alimentam isso e vira uma bola de neve. Fica um negócio muito chato, tá, rapaziada? E muitas pessoas acreditam, né? Fica perguntando pra gente, até isso é verdade, isso aqui, né? E mesmo a gente falando nos grupos, nas redes sociais, e o pessoal ainda acaba, algumas pessoas que não quer acreditar, quer alimentar aquela mentira. Então é bem complicado, tá? Mas enfim, rapaziada, essas são as informações de hoje. Nada de muito quente acontecendo com o centroavante. É uma parada que certamente vai acontecer do nada, tá? Quando o São Paulo, se de fato trouxer alguém, vai ser do nada. Quando surgem essas especulações, né, fica nesse lenga-lenga, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas enfim, essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Tamo junto!